Saludo, saludo cordialmente a todos los docentes, a todos los estudiantes, los doctores y los visitantes. Nuestra defensa del trabajo es sobre la infección urinaria. Empezamos con la definición. Hola, la definición. Las infecciones urinarias son infecciones comunes que ocurren cuando bacterias con frecuencia de la piel o el recto ingresan en la uretra y infectan las vías urinarias. Las infecciones pueden afectar a varias partes de las vías urinarias, pero el más común es la infección de vejiga, cistitis. La infección renal pielonefritis es otro tipo de infección urinaria. Es menos común, pero más grave y que las infecciones de vejiga. Síntomas. Los síntomas de una infección urinaria pueden incluir dolor o ardor a orinar, orinar con frecuencia, sentir la necesidad de orinar a pesar que la vejiga está vacía, sangre en la orina, presión o retorcijones en la ingle o en la parte inferior del abdomen. Otros tipos de síntomas comunes son fiebre, escalofríos, dolor en la parte baja de la espalda o en el costado, náuseas o vómitos. También los niños pequeños tal vez no pueden decirle los síntomas de una infección urinaria que tengo. Si ven que la fiebre es el signo de una infección urinaria más común en bebés y niños pequeños. Y la mayoría de los niños también con fiebre no tienen una infección urinaria. Debemos fijar bien a los síntomas y así saberemos si es una infección urinaria. Eh, los agentes etiológicos más comunes son en orden de frecuencia, sí, tenemos Escherichia coli, Staphylococcus, especies de Proteus y de Klebsiella y Enterococcus fecalis también. La E. coli solo representa y es responsable por 70 a 85 de las infecciones del tracto urinario. Es una bacteria, es una bacteria y nosotros sabemos que algunas bacterias desencadenan funciones económicas y ecológicas, son muy importantes y algunas viven en la microbiota intestinal. Pero esta E. coli es un bacilo gram negativo con muchas cepas y 10% son patogénicas. Ah, la E. coli acomete más a las mujeres, por lo que la uretra es muy corta y próxima al recto. Pero cuando la infección es hospitalar, tiene una diversidad de agentes y tiene gran mortalidad también. Voy a hablar de la fisiopatología. Se sabe que el tracto urinario, desde el riñón hasta el meatus de la uretra, normalmente es estéril. Entonces, tiene una mayor resistencia a la colonización bacteriana. Apesar que la uretra frecuentemente tiene la colonización bacteriana en su región distal de la uretra. Pero, sin embargo, se sabe que cuando tenemos un mecanismo de vaciamento completo de la vejiga, este es un mecanismo de defensa, porque la urina tiene su pH muy ácido y también tenemos las válvulas vesicorretales
e também temos diversas barreiras de defesa imunitárias e de la mucosa. Você sabe que aproximadamente 95% das infecções urinárias se produzem quando a bactéria ascende por la uretra até a vejiga. Isso se chama cistites, quando a infecção está localizada na uretra e na vejiga. Quando a infecção sube para o ureter e os riñones, se conhece como pielonefrites. Você sabe que a maioria das infecções em mulheres se queda no período pré antes da mulher começar com o período dela. No período pré-menopáusico. Normalmente, em la niñez, só afeta, em caso, em 25%, e quando o paciente tem uma anomalia do trato urinário ou tem uma obstrução total ou parcial da uretra. Em los hombres, é mais comum a partir dos 15 até os 50 anos, solo os homens que têm sua vida sexual ativa e não hace o uso de preservativo e hace muito frequente na pessoa que hace sexo anal, porque tem maior contato com a pessoa, com as bactérias do trato digestivo, que são as enterobactérias. Também temos alguns critérios de gravidade. O paciente que tem uma anomalia estrutural da função das vias urinárias e obstrução do fluxo da urina. Também temos as enfermidades com entidades que aumenta o risco de infecção ou as pessoas que têm resistência a alguns medicamentos, como o diabetes, os diabéticos que não tratam, têm mal controle da enfermidade, ou enfermidades renais crônicas ou imunodepressivos. E também tem as pessoas que têm direito a alguma cirurgia em trato urinário. Evaluação. O diagnóstico começa com o estudo da história clínica do paciente e o exame físico, para encontrar-se desde uma sintomatologia muito rica, com os processos agudos como dor e temperatura, sintomas e de irritação vesical. Para nós, temos uma avaliação mais eficácia para ter a comprovação que a pessoa tem uma infecção urinária. São por dois métodos, um exame físico e um exame de laboratório. E este exame de laboratório, em toda a suspeita de infecção urinária, se deve praticar o exame de urina septicamente emitida. A amostra deve ser tomada de segunda medição em adultos e niños de ambos os sexos, e a amostra extraída por sonda, que é a mais perfeita, se reserva em casos especiais. E o procedimento se busca glóbulos de pus, cuja apresenta indica a existência de uma infecção urinária inespecífica, em alguns casos tuberculoses. Os leucocitos se podem apresentar aislado ou em placas, e também se pode acompanhar de glóbulos rojos quando há compromissos infecciosos renais, e se pode apresentar cilindros granulosos ilíacos e leucocitários. Os exames de sangue são importantes para determinar câmbios nas fórmulas sanguíneas e a existência de diabetes, insuficiência hepática ou renal. Se continua com o exame bacteriológico de urina, efetuando um antibiograma de la cepa aislada por la gran variedade de sensibilidade de los gérmenes produtores de infecções urinárias. E a imaginologia
para todas as infecções urinárias recorrentes e crônicas, assim como as infecções agudas com compromissos paracmatosos. Deve efetuar-se um estudo de la morfologia do sistema urinário mediante la ecomografia renal e pélvica, com o objetivo de buscar patologias urológicas que se complicam com infecções. Se deve estudar a presença de possíveis ases, hidronefroses e tumores e algum outro tipo de patologias. Bueno, con relación El al tratamiento. tratamiento, bueno, en cuanto al tratamiento, generalmente los antibióticos son el tratamiento de primera línea para la infección de las vías urinarias. Los medicamentos que te receto, el tiempo de uso depende de tu estado de salud y del tipo de bacterias que se encuentran en la orina. La infección se puede dividir en dos tipos, infección simple e infección grave. La infección simple, los medicamentos que suelen recomendarse para esta infección son la trimetopina, fosfomicina, nitrofuratoína, cefalexina y ceftriaxona. En algunos casos, el médico podría recetar un medicamento con fluoroquinolonas si no existe otra opción de tratamiento, por ejemplo, para una infección de las vías urinarias o una infección renal complicada. Por lo general, los síntomas desaparecen al cabo de unos pocos días de tratamiento. Sin embargo, es posible que tengas que continuar con los antibióticos durante una semana o más, hasta completar todo el tratamiento con los antibióticos. Si tiene infección urinaria frecuente, el médico puede darte ciertas recomendaciones relacionadas al tratamiento, como por ejemplo antibióticos con dosis bajas, inicialmente durante 6 meses, aunque a veces por más tiempo. El autodiagnóstico y tratamiento, si permanece en contacto con el médico, una sola dosis de antibiótico después de tener relaciones sexuales si la infección está relacionada con la actividad sexual. Bueno, o planteamento da investigação explica que consiste em ser um eixo científico a demonstrar qual o valor da importância do conhecimento do humano e a possibilidade de se explicar e promover a sociedade pela produção e na ensinança da matéria científica. Bueno, as infecções urinárias na mulher são em frequências motivos de consulta, que são aproximadamente de 25 a 35% de ocorrência entre as mulheres, são mais do que os homens. De idade que ocorrem essas infecções urinárias entre 20 e 40 anos, que tem tido algum episódio de infecção urinária durante sua vida, a maioria que produz nas mulheres com trato urinário e infecção renal são normais, porque são onde mais ocorrem nas mulheres. E nas mulheres adultas, a iniciativa que vão a depender da idade e da vida sexual, como os amigos falaram, e o método de anticoncepcionais com emprego entre 1 a 3% das mulheres com idade de 20 a 40 anos apresentam a bactéria, incrementando a incidência da década da vida de 2%. Sin embargo, há muitos estudos e pesquisas sobre o tema em diversas revistas e artigos que formam muito complexas. Então, esse objetivo desse trabalho é trazer de forma resumida e simplificada para que ela explique melhor a infecção urinária, como sua causa, manifestações clínicas e tratamento, visando na identificação individualmente devido à grande incidência desta enfermidade, principalmente nas mulheres. Ao discutir sobre a infecção do trato urinário de forma resumida e simplificada, podemos falar que qualquer aluno de medicina, tanto do primeiro semestre, quanto outros de outras matérias, outras profissões, poderá entender de maneira clara e objetiva de todos os estudos que é hechos por esse artigo.
com muita importância, ensinando as causas frequentes e infecções que cometem o trato urinário. E é isso.